Fala, meus irmãos! Tudo na paz? Sim ou não? Tudo bom? 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 Eu tô bem, espero que seja tudo bem com você. Como é que tá a sua vida? Ótima? E a sua família? Ou você é daqueles que ainda quer ter razão, mas tem a vida toda totalmente destruída? Ou só quer ter paz? Você já viu que é uma briga constante em busca da razão? Não, eu tenho razão. Eu tenho razão. Pra que isso? Pra que isso? E a família, ó. Paz. Deus não encontra paz fora de Deus. Não encontra. E também não encontra paz simplesmente você falar de Deus. Você vai encontrar paz quando você viver em Deus. Ser um obediente. A Bíblia do início ao fim fala de obediência. Do início ao fim fala de obediência. O segredo está aí, obedecer, servir. Aí as pessoas confundem com religião, igreja. Confunde. Porque se você está em Deus, lógico que você vai estar dentro de uma igreja, porque é lá que alimenta e fala sobre aquilo que nós acreditamos. Você gosta de futebol, vai ficar dentro de casa, gostando demais de futebol. Tá? Você vai ligar no canal que está passando o futebol, não é verdade? Você vai até um campo assistir o futebol, você vai discutir sobre futebol, você vai viver futebol, certo? A vida, ela não é difícil. Difícil é a vida do qual você está escolhendo para viver sozinho, viver de acordo com as suas convicções. Você já percebeu que o que você é por influências externas? Você percebeu isso, sim ou não? Aí às vezes você fala, não, eu sou desse jeito, que eu nasci assim. Ninguém nasceu assim. Foi você que foi se construindo assim. Vou dar um exemplo simples. Se hoje a língua do qual você fala português, mas por que você fala português? Você nasceu falando português? Não, você não nasceu falando idioma nenhum. Você simplesmente fala português porque você está inserido num contexto onde as pessoas falam português. Por que você tem um sotaque? De acordo com o sotaque que você é influenciado na região do qual você mora. Simples demais, entender isso não é difícil. E quando a gente vai crescendo, vai se tornando maduro, vai fazendo as nossas escolhas, aí você pode escolher o meio do qual você quer viver, certo? Ou não? Hã? Se você é uma pessoa que tem tudo isso aqui no lugar, você não tem um distúrbio mental, é lógico, você já consegue entender. Se você vai buscar prostituição, você vai em prostíbulo. Se você vai buscar droga, você vai buscar numa boca aí. Se você vai buscar Deus, você vai buscar uma igreja. Então, quando a gente tem isso aqui, a gente busca o que a gente quer. Então, hoje, o que você está vivendo são resultados das suas escolhas. Simples assim. Não é culpa do governo, não é culpa do fulano, do beltrano, do ciclano. Não. Se tem alguém que é culpado pelos resultados ruins, é você. Da mesma forma, os resultados bons, esse resultado, porque você buscou ter esses resultados. Sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de mudança. Sempre é tempo de mudança. Mas não existe uma vida plena sem a plenitude do Deus vivo. Todos nós, tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que você está olhando aqui, ó, esse celular que você está pegando com ele na mão, hein? Tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi por um objetivo.
E esse objetivo por quê? Porque era necessário que alguma dor, alguma necessidade, por algum motivo, tudo foi criado. Então, se alguém estava com dificuldade de comunicar mais rapidamente, então eles foram buscando até chegar no celular, entendeu? Alguém estava falando para muitas pessoas e de repente essas muitas pessoas foram aumentando e a voz não chegava para todos. Alguém criou o microfone. A mesa, tá vendo aqui uma mesa, alguém no início de tudo sentava no chão. Alguém falou, por que a gente não senta mais alto? Então suspendeu o chão, colocou uma base, uma plataforma, chama de mesa. Então tudo na vida que você for ver foi criado por uma necessidade, certo? Para cumprir o quê? Um propósito. Consegue entender? Agora, quando a gente entende que tudo em nossa volta foi criado para um propósito, seja esse propósito qual for, isso foi criado com um propósito. Perfeito? Agora a pergunta que eu te faço é: qual o motivo que Deus te criou? Qual o motivo? Repete comigo. Propósito. Qual o propósito? Você tem que fazer essa pergunta. Com certeza não foi com o propósito de fazer coisas simplesmente pela nossa capacidade intelectual, nossa inteligência, etc. Lógico que Deus vai usar tudo isso, mas o propósito, a origem da nossa criação, de nós estarmos aqui hoje, respirando, vivendo, é porque Deus tem um propósito. Então não é você que tem um propósito, é Deus que tem um propósito a partir de você. Mas nós fugimos do propósito, começamos a fazer de acordo com as nossas convicções, aí a gente cria as nossas ideologias, as nossas verdades, a gente vai criando coisas que não são feitas para ser criadas, mas a gente tem inteligência que Deus nos deu e a gente começa a criar e achar que a gente consegue viver embaixo daquilo que eu vou criando, onde a gente se perde ou onde a gente encontra perdido, porque a gente perdeu o propósito. E o propósito é só de quem criou. Consegue entender? Em Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz que o homem trocou a verdade de Deus pela nossa mentira. Então nós temos vivido pelos nossos próprios ideais, os nossos próprios propósitos, debaixo de uma mentira. A partir do momento que a gente vive fora de um propósito. Um propósito de quem? Do Criador. Então nós fomos criados. Então nós somos criaturas. E temos um Criador. Então, para ter vida, nós temos que buscar um propósito no Criador. E não nós enquanto criaturas. Não é difícil entender isso. Não é difícil de entender. E esse mundo do qual nós vivemos, ele é glamuroso, ele é apetitoso. O primeiro homem nessa terra, chamado Adão, ele estava vivendo na plenitude do Criador. A partir do momento que ele deixou ser influenciado por coisas externas, lá de fora, ele deixou que isso penetrasse o seu ouvido e descesse para o seu coração, ele foi lá e desviou do seu propósito. E quando desviou do seu propósito, ele já não estava mais servindo o Criador, estava vivendo de acordo com o seu propósito, ele criando um próprio propósito, onde a vida se perdeu. Então, o que eu hoje aconselho você é buscar um propósito. E esse propósito chama-se Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus. É esse que vai te centralizar, vai colocar você no caminho. Por isso que o seu Filho, Jesus Cristo, falou assim: vinde a mim, todos os que estão fora do propósito. Ou seja, está cansado de andar de acordo com o propósito que vocês criaram, que é mentira. Então vocês estão cansados? Então vem a mim, porque eu sou o caminho.
Eu não falo mentira, eu não vivo mentira. Eu sou a verdade. E eu não vivo fora de propósito. Ou seja, eu não vivo na morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu vivo na vida. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? É esse que é o seu propósito, viver no Senhor. E que Deus possa derramar graça sobre você. Procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa, certo? Viva o propósito. Aí a vida, meu irmão, a sua família, a sua profissão, a sua vontade, os seus desejos, não vai partir de você, mas vai partir de Deus a partir de você. Amém? Não é difícil de entender, mas nós somos muito prontos para dificultar o sistema. Existe um sistema, o sistema é Cristo, certo? Mas a gente quer viver de acordo com os nossos sistemas. Venhamos a viver debaixo do propósito, viver debaixo da orientação que Deus já te predestinou, como diz a própria palavra de Deus. Amém? Amém. E amém. Deixa Deus ministrar no seu coração. Feche seus olhos aí, vá para o seu quarto. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entre no seu quarto e ali fale com quem? Não é falar com Deus. Porque Deus, às vezes, a gente coloca um Deus tão longe, tão distante. Não. Fale com seu pai. Enquanto filho, você tem direito adquirido. Querendo ou não, você tem direito. Você vai falar com seu pai, abrir seu coração, falar da sua vida, pedir perdão, pedir orientação, pedir clareza, pedir discernimento. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Peça a Ele nesse momento. Arrependa-se do seu pecado. Desvie desses caminhos tortos. E vá viver debaixo de um propósito, debaixo de uma verdade. E eu tenho certeza, porque Deus é o garantidor. Ele é o que te certifica que a sua vida será transformada. Transformada. Aí você olha lá na frente e fala, mas não pode, minha vida está uma ruína. Por isso. Porque está em uma ruína porque você estava andando fora de um propósito. Que não é aquilo que você criou, mas sim aquilo que já foi criado para você. E tudo será transformado a partir do momento que você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador para a eternidade, de uma forma vitalícia. Amém? Posso ouvir um amém? Deixa um amém aqui embaixo. O que você achou dessa mensagem? Se falou no seu coração. Deus abençoe ricamente a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Se precisar de mim, estou aqui à sua disposição. Um beijo no seu coração. Dá licença.